Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte do programa Oração da Manhã, Deus abençoe você e sua família. Aqui em Formosa, nossa diocese, e também você de outras localidades que nos dá a alegria de acompanhar e orar conosco todas as manhãs. Lembrando que às 21 horas nós temos já disponibilizado no nosso canal do YouTube a oração da noite, com a recitação das completas. Participe também da oração da noite. Dando sequência às nossas meditações, estamos no 7º dia da nossa novena de Natal. Um movimento bonito que acontece em todo o Brasil, nas nossas comunidades, onde o povo se reúne para rezar os louvores divinos ao Menino Deus, onde o povo se encontra para partilhar a palavra, partilhar a própria vida, partilhar os dons que Deus nos oferece. Quero meditar com você nesta manhã o tema de Santo Afonso Maria de Ligório para este 7º dia da nossa novena de Natal. Viagem de São José e Maria Santíssima a Belém. Havia Deus decretado que seu filho nascesse não na casa de José, senão numa gruta que servia de estrebaria, do modo mais pobre, mais penoso em que uma criança pudesse nascer. Por isso dispôs que César lançasse um edito, por meio do qual cada um deveria alistar-se na cidade própria, donde trazia a sua origem. Quando José teve conhecimento do mando, perturbou-se, na dúvida, se deveria de deixar a Virgem Maria em casa ou levá-la consigo, visto que estava próxima a dar à luz. Minha esposa e senhora, disse-lhe, por um lado, não queria deixar-vos só, por outro, se vos levo, aflige-me o triste pensamento que muito tereis de sofrer numa viagem tão longa, por um tempo tão rigoroso. Maria, porém, anima-o, dizendo, José meu, não temais, eu vos acompanharei e o Senhor nos ajudará. Por inspiração divina e pelo conhecimento da profecia de Miqueias 5:10, a Virgem sabia que o divino infante devia nascer em Belém. Toma, pois, as faixas e os pobres paninhos já preparados e parte com José. Como nos atesta Lucas 2:4-5, subiu também José para se alistar com Maria. Consideremos aqui as devotas e santas conversações que durante a viagem faziam entre si aqueles santos esposos acerca da misericórdia, da bondade e do amor do Verbo divino, que em breve ia nascer e fazer a sua entrada no mundo, pela salvação dos homens. Consideremos os atos de louvor, de bênção, de agradecimento, de humildade e de amor que aqueles excelsos viajantes praticavam no caminho. De certo, sofreu muito a Santa Virgenzinha, próxima a dar à luz, tendo de fazer uma viagem tão longa, mas suportou tudo em paz e com amor. Ofereceu a Deus todas as suas penas, unindo-as com as penas de Jesus que trazia no seio. Na viagem de nossa vida, unamo-nos a Maria e a José, e acompanhemo-nos deles, e agora façamos com eles a companhia ao Rei do céu, que vai nascer numa gruta. Roguemos aos santos viajantes, que pelos merecimentos das penas que então padeceram, nos acompanhem na viagem que estamos fazendo para a eternidade. Ensina-nos Santo Afonso Maria de Ligório. Eu fico a pensar neste momento, prezado ouvinte, e creio que você também, nessa cena bonita que compõe o Evangelho, a narrativa da viagem de São José e Nossa Senhora para o recenseamento a Belém.
É uma viagem longa, quem conhece a Terra Santa sabe que não é nada perto, é uma viagem de dias e dias a pé, com muita paciência. Os judeus faziam muito isso para ir ao templo nas festas próprias dos judeus, para oferecer os santos sacrifícios. A nossa vida, na verdade, ela é uma procissão, ela é uma viagem. Nós somos esses caminheiros que vagarosamente vamos andando pela nossa vida em busca de algo maior do que aquilo que nós pensamos. A vida é um permanente caminhar e nem sempre acompanhado de coisas fáceis. A vida, ela é também marcada por esses grandes momentos de sofrimento, de desafios que ocorrem na nossa trajetória. O cristão faz um caminhar para Deus, um caminhar para a eternidade. Quando nós olhamos para a catequese nos moldes como ela deve ser, nós vamos encontrar um ensinamento nos documentos da Igreja que o processo catequético, hoje, nós retomamos essa nomenclatura do chamado projeto de iniciação cristã. A nossa caminhada na fé, a nossa caminhada na doutrina, a nossa caminhada na vivência do Evangelho é um itinerário de iniciação permanente aos mistérios de Cristo. O batismo é essa porta de entrada para o mistério do reino, para a nossa caminhada com nosso Senhor, com São José, com a Virgem Maria. Todo católico precisa criar esse itinerário de fé muito bem definido na sua vida. Não importa as situações que nós estivermos vivendo, em qualquer lugar do mundo, a gente precisa ter esse itinerário. E o principal do itinerário da fé é essa comunhão, essa união com Jesus, uma união sempre. Nesse tempo do Natal, a gente faz essa união afetiva e efetiva com o menino Deus. Nesses dias agora, que antecede imediatamente ao Natal, a nossa espiritualidade, ela vai nesse caminho. E a Igreja nos predispõe com a liturgia diária, com as orações e com as leituras bíblicas, que nos insere nesse contexto. E aqui é bom a gente pensar como era o contexto, como era a expectativa do povo de Israel na época. A esperança pelo Messias. Era uma espera muito forte. A espera por um Messias que foi sendo desenhado aos moldes humanos das pessoas. E, na verdade, a Sagrada Escritura, já os profetas alertava. O Messias que virá, ele é diferente. Ele não é um guerreiro com exércitos, com espadas. Ele é o príncipe da paz. A sua coroa não será a coroa de ouro real deste mundo, mas a coroa do serviço, a coroa da entrega, a coroa da dor. Portanto, ser cristão é percorrer esse caminho, esse itinerário. E São José e Nossa Senhora, na meditação de hoje, que Santo Afonso nos faz ver, essa subida de Nazaré a Belém. Belém, que é vizinho ali de Jerusalém. Essa subida da Virgem Maria, paciente, humilde, discreta, o casal indo para Belém, para o recenseamento, levando consigo o menino Deus, o menino Jesus. E todos nós já sabemos como é o contexto em que nosso Senhor nasce. Assim como José e Maria caminharam, assim como Jesus também depois caminha da sua terra na subida para Jerusalém, para a entrega total na cruz, nós cristãos batizados somos chamados a percorrer o caminho de Jesus em nossas vidas. Eu partilho com você, prezado ouvinte, o versículo 7 do Salmo 23, que está na antífona de entrada da Santa Missa de hoje.
Ó portas, levantai vossos frontões, levantai-vos portas eternas, que ele entre o Rei da Glória. Isso é uma referência aos grandes portões de Jerusalém, as grandes portas do templo, e também uma referência às portas dos nossos corações, que precisam ser levantadas, abertas, para que o Rei da Glória possa entrar. Isso não é, prezado ouvinte, uma poesia, uma ilação mental, não, é uma realidade. O cristão abre as portas do coração para que o Rei da Glória possa entrar. Assim como nós precisamos abrir os portões de Jerusalém para que o Messias entre, e lá tem um lugar destinado à entrada do Messias, assim como o templo deve abrir-se as portas para esse Rei da Glória, também nós, que somos templos do Espírito Santo e temos uma porta que é o nosso ser, o nosso coração, que precisa constantemente ser aberta para que Cristo, o Rei Senhor da Glória, entre em nós. Seja pela oração, pela escuta da palavra, pela celebração eucarística, pelas novenas, pelos trabalhos religiosos e espirituais que nós vivemos nas nossas comunidades. O certo é que o cristão precisa constantemente dessa vigilância para não fechar o coração. Eu sei que às vezes nós encontramos muitas pessoas com o coração fechado contra a família, contra pai, mãe, irmãos, contra parentes, contra amigos, contra o sacerdote, contra o bispo da diocese. Nós temos essas fraquezas de fechar o nosso coração para com as pessoas. Eu quero testemunhar para você que o meu coração não é fechado a ninguém. Mesmo as pessoas que às vezes já nos fez o mal, que nos ataca, que denigre a nossa dignidade humana, mas eu não sou fechado a ninguém. Ninguém. Eu acho que a gente precisa chegar nesse nível para melhor servir a Deus. O coração nosso não pode ser fechado. Mesmo que você não precise ter aquele relacionamento com aquela pessoa, que é uma pessoa que te agrediu, fez um mal muito grande à sua família, mas eu não posso ser fechado. Se a pessoa vem até mim, eu tenho que atendê-la. Se ela precisa de mim, eu tenho que ajudá-la. O cristão é assim, você paga o mal com o bem. E a gente precisa ter esta sensibilidade de alma a estas realidades tão importantes, tão profundas das nossas almas, das nossas vidas, que é estar com Jesus. Pai Santo, Deus de amor, abra o meu coração, o coração do ouvinte que ora comigo agora, a fim de que nós possamos celebrar com alegria e com profunda decisão interior o mistério do Natal. Nós queremos, Senhor, dedicar a nossa vida ao próximo e ao Teu Filho Jesus. Por isso, Senhor, ajuda-nos a abrir sempre o coração, a não carregarmos a mágoa, a vingança, nenhum tipo de sofrimento e de tristeza contra o próximo. Fica conosco, Senhor, e que o nosso coração se torne manjedoura do menino Jesus. Amém. Não deixe de visitar o Santíssimo nesta quinta-feira e rezar pelas vocações. Que Deus te abençoe e te guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém.